Fala pessoal, tranquilo? Então vamos lá aí para nossa aula de inglês de hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre os pronomes demonstrativos, né? Mas o que são pronomes demonstrativos? Eu vou tentar dar um exemplo de uma forma que fique fácil para todo mundo entender, né? Então imagine o seguinte: você está lá com alguém, ok? E você vê determinada coisa. Vamos trabalhar com objetos hoje, ok? Você vê um determinado objeto ali em cima da mesa. Você olha para o seu amigo e fala assim para ele: viu, mas o que é isso aqui? Tá? Você não reconheceu esse objeto logo de primeira quando você viu, né? Então seu amigo fala para você: isso aqui é um lápis, isso aqui é uma borracha, isso aqui é um estojo e assim sucessivamente, né? Então a gente vai aprender a fazer essa pergunta: o que é isso em inglês, tá bom? Então eu vou pedir para que você repita assim comigo, vai lá. What is this? Isso aí, mais uma vez, vai. What is this? Isso. Então, o que é isso em inglês vai ficar com o mesmo, pessoal? What is this? Very good. Então eu vou escrever para vocês aqui. What is this? Ou seja, o que é isso? What is this? What is this? Right? Aqui uma coisa bem interessante. Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui para mostrar para vocês. Embora eu escreva what is this, na hora que eu falo essa frase, ela soa um pouquinho mais rápida. Então fica what is this? Tente ver essa letra T quando você estiver falando, mais como uma letra R talvez, tá? Então fica what is. Então esse com esse vão juntar essas duas palavrinhas, né? Então what is this? What is this? O que é isso? What is this? So, what is this? O que é isso? What is this? Right? Então agora eu quero que você aí de casa pergunte para mim: what is this? O que é isso? Right? What is this? Aponta para algum objeto aí na tua casa. What is this? E eu vou responder da seguinte forma para você. Então vamos lá. This is a... Ok? E um espacinho. Por quê? Então, vamos só pegar a minha palavrinha aqui, né? Então repete comigo. This is a... Mais uma vez. This is a... Isso. Então, isso é, ou esse é, ou esta é um, ou uma. E aí o objeto em inglês vai ficar this is a, ok? Para nossa aula aqui, para os nossos exemplos ficarem mais, vamos dizer assim, palpáveis, né? Eu vou dar algumas palavras aí para vocês estarem trabalhando, ok? Então vamos trabalhar aí com alguns objetos, ok? Então vamos pegar aqui alguns objetos. Então, pessoal, repete assim comigo, vai. Door. Isso, mais uma vez. Door. Então, porta em inglês vai ficar com o mesmo door, right? Então, essa vai ser a nossa primeira palavrinha. Door. Até vou colocar as palavrinhas aqui com uma cor diferente. Próxima palavrinha, repete assim comigo. Desk. Isso, mais uma vez. Desk. Então, pode ser carteira escolar, né? Em inglês. Em inglês vai ficar o quê? Desk. Então, anota aí. Desk. Nossa segunda palavrinha. Nossa terceira palavrinha. Repete comigo. Repeat. Backpack. One more time. Mais uma vez. Backpack. Isso. Então, mochila em inglês vai ficar como backpack. Isso aí. Então, vou colocar aqui para vocês. Backpack. Vou colocar mais para cá para dar espaço, né? Então, já temos door, desk, backpack. Vamos para mais uma. Próxima palavrinha, repete comigo assim. Pencil. Isso. Pencil. Então, lápis em inglês vai ser pencil. Very good. So, pencil. Alright. Let's go to the next word. Vamos para a nossa próxima palavrinha. Então, eu estou escrevendo exatamente nisso agora, né? Então, repete comigo assim. Board. Isso. Mais uma vez. Board. Então, quadro em inglês vai ficar como, pessoal? Board. Isso aí. Então, vamos lá. Board. Opa, fiz algo aqui. Aí. Então, board. Ok, a gente já consegue trabalhar aí com essas palavrinhas, ok? Ok. Então, para ilustrar, vou colocar aqui os desenhos também.
rapidamente. Então, temos aqui uma door, right? Alright. Então, voltando, a nossa pergunta era: What is this? O que é isso? What is this? E aí eu falava this is a, isso é this is a. Alright, vamos supor que eu estou apontando para a porta. Meu amigo pergunta para mim: What is this? O que é isso? What is this? E eu falo: This is a door. Então vamos lá, repete comigo: This is a door. Isso, mais uma vez. This is a door. Então isso é uma porta em inglês, vai ficar This is a door. Very good. So, this is a door. Very good. E se ele perguntasse para mim what is this, e eu quisesse falar que era uma carteira, eu ia falar o quê? Repete junto. This is a desk. Mais uma vez. This is a desk. Isso é uma carteira em inglês, vai ficar This is a desk. Muito bem. E se não fosse uma carteira, se fosse uma mochila, what is this? Repete aí comigo. This is a backpack. This is a backpack. Mais devagarzinho. This is a backpack. Ok? E se fosse um lápis? What is this? Agora eu quero ver você. Fala em casa. What is this? Ok? Se você falou this is a pencil, tá certinho. This is a pencil. This is a pencil. E por último, se fosse um quadro, what is this? This is a board. This is a board. Excellent. Easy, right, guys? Muito fácil, não? Mas vocês também concordam comigo que nem sempre o que a gente está perguntando, né, às vezes o objeto que a gente está se referindo está um pouco próximo da gente, né? Às vezes esse objeto está um pouco afastado. E em inglês a gente vai, assim como em português eu pergunto o que é isso, mas às vezes quando o objeto está um pouco mais afastado eu falo o que é aquilo, né? Em inglês também. Então é bem parecido, tá? Então até vou copiar isso aqui, what is this, porque a gente vai trocar apenas uma palavrinha. Então repete comigo assim, what is that? Isso, one more time, mais uma vez. What is that? Então o que é aquilo em inglês vai ficar what is that? Então vamos trocar a cor aqui do what is that, porque agora não é mais this, agora é that, ok? What is this? What is that? Alright? Então, se meu amigo aponta para um objeto que está longe, vamos supor que ele aponta uma porta que está longe, ele não viu o que é uma porta. E ele pergunta para mim, what is that? O que é aquilo? Bom, se quando estava perto eu falava, this is a door, você já imagina o que eu vou falar agora, né? Então, repete comigo assim. That is a door. So, that is a door. Mais uma vez. That is a door. Aquilo é uma porta. Em inglês vai ficar that is a door, right? E frisando novamente, né? Da mesma forma que eu falava what is this, aqui eu falo what is that. E aqui, ao invés de eu falar that is a door, tudo separadinho, eu vou juntar that is, that is, that is, that is a door, ok? That is a door. Então repete bem essa frasinha para você ficar bem com pegar uma fluência nela, né? Ficar bem natural. That is a door. That is a door. That is a door, right? Então what is that? That is a door. Alright, very good. E se ao invés de that is a door, ao invés de aquilo é uma porta, se fosse uma carteira? Muito fácil, não? So that is a desk. That is a desk. What is that? That is a desk. E what is that? Se fosse uma mochila? That is a backpack. That is a backpack. Se fosse um lápis? What is that? That is a pencil. That is a pencil. Excellent. E se fosse um quadro? What is that? That is a board. That is a board. Ok, pessoal? Então ficou bem facinho, né? Então, quando alguém me pergunta what is this? O que é isso? Eu respondo com this is a door. E quando alguém me pergunta what is that? Eu respondo com that is a e o objeto que eu estou me referindo, ok? That is a door, that is a desk, that is a backpack, that is a pencil, that is a board, ok? Aqui um detalhe bem importante, né? Vocês reparem que eu tenho esse a, right? Tanto aqui quanto aqui. That is a. Nós sabemos que esse a significa um
ou uma, ok? Mas nem sempre vai ser o a, ok? Todos esses objetos, se vocês repararem que eu coloquei aqui, todos eles se iniciam por consoante ou som de consoante. Ou seja, quando nós temos um objeto, uma palavra, né, que se inicia por consoante, eu vou usar o artigo aqui a, ok? Porém, vamos dar um exemplo aqui de uma palavra que não comece com uma consoante, mas sim que comece com uma vogal. Vamos supor que eu estivesse falando de maçã, ok? Acho que todo mundo conhece a palavra maçã, mas vamos colocar ela aqui. Então, repeat, repete comigo assim, apple. Mais uma vez, apple. Então, maçã em inglês vai ser apple, ok? Então, apple. Vou colocar o desenho dela aqui. Ok, então se eu quisesse agora falar que isso é uma maçã, como maçã começa com vogal, eu não vou falar que this is a apple, mas sim eu vou falar que, olha lá que legal, eu vou falar que this is an apple, ok? This is an apple. So, eu usei o artigo aqui. This is an apple. Eu usei o an, ou seja, a n, ok? This is an apple. Então, vocês perceberam aqui a diferença, né? Então, quando eu me refiro a palavras que começam com vogal, o som de vogal, eu vou usar o N. E quando forem consoantes, eu vou usar o A, ok? Essa é a única coisa que vai mudar aqui. Se fosse a maçã estivesse longe, what is that? That is an apple, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês e que tenha ajudado a vocês compreenderem melhor. E agora você já consegue falar, né, o que é isso, o que é aquilo, e a responder. Perguntar o que é isso, o que é aquilo, e também a responder isso e aquilo, né? This is a door, that is a door, this is a desk, that is a desk, ok? Se você gostou desse conteúdo, né, siga o nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí para novas notificações e a gente vai ter a continuidade dessa aula, tá? Esse é um pedacinho, eu vou gravar em pedaços para ficar mais fácil, né, do pessoal estudar, não ficar algo tão longo, ok? Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Não deixe de seguir a gente. Até a próxima. See you. Bye bye.